Hoje é dia de book tag no canal. Oi gente, hoje eu vim responder mais uma book tag, é a Coffee Time Book Tag e eu vi lá no Instagram, então eu vou deixar aqui no box de descrições qual perfil eu encontrei essa tag. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Se você ainda não segue o Instagram do Estante de Papel, eu vou deixar aqui pra vocês, porque lá a gente interage bastante, conversa muito sobre livros e vocês também têm a chance de acompanhar então o que eu tô lendo em tempo real. E lembrando que vocês podem comprar os livros que eu citar no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link, e aí vocês me ajudam muito no crescimento do canal, tá bom? Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Cafeína, um livro que te tirou o sono ou a ressaca? Eu escolhi então As Sombras de Outubro, eu tô com ele aqui, ele tá emprestado, então vou deixar a capinha dele aqui. Mas esse livro é um thriller, eu já falei muito sobre ele, tem diário de leitura lá no IGTV. Mas nessa história a gente vai conhecer então um serial killer que está desmembrando suas vítimas e nos locais dos crimes ele deixa pequenos bonecos de castanhas. A polícia começa a investigar e descobre que nesses bonecos estão as digitais de uma menina que está desaparecida, ela é considerada morta há mais de um ano. Então agora um casal de detetives vai ter que se unir aí para desvendar o que está acontecendo, descobrir quem é esse serial killer e por que então ele tenha digitado essa menina nesses bonecos. É uma história fantástica, eu li assim muito rápido, eu devorei esse livro, ele tem capítulos bem curtos. O final foi surpreendente, um super plot twist nessa história. Falo muito sobre ele quando me pedem indicação de suspense, de thriller, porque eu gosto bastante mesmo desse livro e espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer, porque acho que ele tira qualquer um da ressaca literária. Segunda pergunta, Café Solúvel, um livro que você leu rápido e eu escolhi esse livro aqui, Coraline, que eu li em 24 horas. Já falei muito sobre esse livro no vídeo de leituras, no vídeo sobre livros para ler em 24 horas, então não vou ficar me estendendo muito, mas aqui a gente conhece a Coraline, ela encontra uma porta secreta na casa dela, onde ela vai encontrar então o outro pai e a outra mãe, que são criaturas muito parecidas com os pais dela, mas que na verdade têm olhos de botões. Ela acha que esse novo mundo é muito fantástico, muito bom, mas quando ela tenta ir embora, ela descobre que as coisas não são bem assim e vai ter que enfrentar aí muitos problemas, muitos desafios para conseguir fugir. Essa edição é linda, eu adoro essa edição, que facilita muito a leitura. É um livro super fácil, super rápido, super gostoso de ler, é um livro narrado por criança. Ele tem essa pegada um pouco mais gótica, é um clássico infanto-juvenil, muita gente conhece por conta da animação, mas se você tem curiosidade em conhecer o autor, conhecer a história, indico muito esse livro, é muito gostoso de ler. Próxima pergunta, Café com Leite, um livro com uma história meio parada. Eu queria muito ter gostado desse livro, mas ele não funcionou pra mim, que foi esse aqui, A Última Festa. Aqui um grupo de amigos vai passar o ano novo, final de ano, aí numa área bem isolada, onde ninguém consegue sair ou entrar depois que eles chegam por conta de uma tempestade de neve. E um deles é encontrado morto. Ao longo da história a gente não sabe quem é a vítima e a gente não sabe quem é o assassino. São esses amigos e também dois funcionários aí desse hotel onde eles estavam que vão narrando a história pra gente até então o momento final onde a gente descobre quem era o assassino e quem era a vítima. Não gostei, não me convenceu, eu achei que a ideia do livro é muito boa, mas eu não gostei da construção dos personagens e da maneira como essa história foi contada. Então foi um livro pra mim que passou despercebido e provavelmente daqui a pouco eu nem vou mais lembrar que ele existiu. Café Expresso, um livro com uma história forte. Eu escolhi esse aqui, Eu Sobrevivi ao Holocausto, ele já faz alguns anos. Quem nos conta essa história é a Nanette, que escreveu esse livro. Ela foi colega de classe da Anne Frank e também foi levada para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Nessas páginas ela vai nos narrar como ela conseguiu sobreviver a esse período. Inclusive nós temos nesse livro várias fotos aqui desse período, da Nanette. E depois de tudo isso ela ainda veio morar no Brasil, então ela nos conta um pouquinho também o que aconteceu depois desse período na vida dela. É um livro muito forte mesmo, ele mexeu bastante comigo na época que eu li. Acho que é uma leitura muito importante para quem quiser conhecer um pouco mais desse período aí da história. Expresso Duplo, um calhamaço que você ama. Eu escolhi Outlander, peguei o segundo livro aqui que eu já li, que é maior que o primeiro, mas já estou com o terceiro que é ainda maior. Eu pego esse livro e me dá até um disparo no coração quando eu vejo o tamanho desse livro. Esse aqui tem 890 páginas. Muita gente já conhece, não dá pra falar muito pra não dar spoiler pra quem tá lendo o primeiro livro, mas aqui a gente continua acompanhando a história de amor da Claire e do Jamie. A Claire então resolve contar para a filha dela, a Brianna,
como que aconteceu o nascimento dela. Ela volta aí no tempo então para nos narrar essa história. Eu amo Outlander, tô louca para ler o terceiro livro. Gosto muito mais dos livros do que da série. E realmente é uma série fantástica, acho que são 8 ou 9 livros, eu tô só começando ainda a querer ler o terceiro, nem comecei ainda, mas gosto bastante aqui dessa série de calhamaços. Cappuccino, um livro romântico. Eu escolhi um livro que eu li recentemente porque eu não sou muito de ler romances, então eu escolhi esse aqui, da minha queridinha Taylor Jenkins Reid, Amores Verdadeiros. A gente vai conhecer a Emma é apaixonada pelo Jesse, eles se casam quando eles são muito novos, eles têm uma vida muito boa, muito feliz. Se mudam da cidadezinha onde eles moram para ganhar a vida em outro lugar. Mas no aniversário de casamento de um ano deles, o Jesse vai fazer uma viagem de helicóptero ao trabalho e ele é considerado morto. Ele sofre um acidente e é considerado morto. A Emma então volta para a cidade natal dela, reconstrói a vida dela, muda completamente quem ela é, porque ela redescobre o mesmo sentido da vida ao estar sozinha. Reencontra então um amigo de infância e os dois se apaixonam. Ela luta muito contra esse sentimento, mas resolve então abraçar a vida e ficar noiva desse homem. E no dia da festa de noivado ela recebe um telefonema e descobre que na verdade o Jesse está vivo e tá voltando para casa. Então agora a Emma vai ter que se redescobrir, descobrir que mulher ela é mesmo, o que ela quer fazer da vida dela e qual desses dois homens vai fazer então parte da história dela. É um romance fantástico, me emocionei muito, eu torci muito pela Emma, mais do que pelo companheiro que ela escolheu, eu torci muito por ela, porque ela é um personagem muito forte, ela passa por muita coisa, ela amadurece, ela lida com o luto, então eu torci muito por ela e gostei muito do final desse livro. Eu sei que tem controvérsias aí, mas eu gostei muito da escolha da Emma no final. Café Passado, um livro clássico, e eu escolhi esse livro aqui, O Grande Gatsby, que eu tenho nessa edição de bolso, que eu acho maravilhosa. Essa história aqui também, o filme é muito conhecido, né? Essa história se passa nos anos 20, a gente vai conhecer então o jovem Gatsby, ele é um milionário que dá as mais luxuosas festas de Nova York. Quem vai nos narrar, nos contar, nos apresentar mesmo essa história é o Nick, que é o vizinho confidente do Gatsby. Conforme a gente vai então entrando na vida do Gatsby, a gente vai entendendo os segredos dele, dessa fortuna dele, e o que essa fortuna trouxe aí pra vida dele, conhecendo mesmo esse passado um pouco mais sombrio dele. Esse livro é um clássico, uma crítica contundente ainda atual sobre a sociedade norte-americana. Eu assisti ao filme também, adorei, achei o filme bem fiel ao livro, adoro essa história. Como eu falei, por ser um clássico, acho que todo mundo deveria conhecer, né? Quem gosta de ler clássicos deveria conhecer, porque é realmente um livro muito gostoso de ler, é um livro bem rapidinho de ler, e eu gostei bastante dos personagens, da maneira que essa história é contada. Chafé, um livro que você não gostou ou te decepcionou, e eu escolhi Com Tristeza no Coração. Esse livro aqui, 1793, ele me decepcionou porque eu esperava muito mais dessa história, eu li com muitas expectativas que não foram atendidas, eu demorei muito para conseguir terminar esse livro. Aqui essa história se passa em Estocolmo, em 1793, um corpo é encontrado em um rio, esse corpo está todo desmembrado, então um sentinela que encontrou o corpo e um advogado, eles são então escalados para resolver esse caso. Esse advogado ele é muito conhecido por, né, ser pioneiro assim na ideia de ouvir os dois lados, de se fazer justiça mesmo. Então ele ouvia culpados e inocentes até formar então o seu julgamento. E essa história aqui nós temos 4 partes nesse livro. Acontecem 3 histórias paralelas que se unem até esse momento pra gente entender como esse corpo foi parar nesse rio. Mas a metade do livro, a parte do meio do livro é muito boa. O começo e o final, que são a parte da investigação em si, não me convenceu, eu não gostei, eu achei que assim, enrolou pra contar toda a história, daí chegou na parte do meio onde a história avançou, onde a gente entendeu quem eram os personagens, e aí no final, na hora de resolver esse crime, então, tudo foi jogado assim no nosso colo, como se estivesse óbvio o tempo todo, só a gente não tivesse percebido, e aí eu não gostei da construção dos personagens, não gostei do crime em si, não gostei de nada. Eu acho que como eu já comecei a ler e não gostei do ritmo da história, nada conseguiu me convencer aqui. Então me decepcionou muito porque eu tinha altas expectativas com essa história e queria muito ter gostado. Vamos à penúltima pergunta então. Café Frio, um livro que você abandonou. E eu vou falar o livro que eu sempre cito quando cai essa pergunta, que é Um Teto para Dois. Eu não gostei desse romance, não gostei da construção dos personagens, não gostei da construção da história, de como ela acontece, de nada. Achei um livro chato, eu tentei ler 2 vezes, mas toda vez que eu chegava na metade do livro eu desistia, porque realmente não funcionou pra mim esse livro. Vamos então à última pergunta, Coffee Break, um livro curtinho. E eu escolhi uma leitura que eu fiz recentemente, que é esse livro aqui, O Vilarejo, do Rafael Montes.
É um livro curtinho, tem menos de 100 páginas, ele tem também várias ilustrações, o que facilita muito a leitura. Aqui o autor conta que ele recebeu um caderno com algumas anotações e a pessoa que escreveu esses cadernos contava que um padre demonologista atribuiu cada pecado capital a um demônio. Nesse livro, cada um desses demônios vai tomar então a vida de um dos moradores desse vilarejo aqui. Os contos, né, esse livro é formado de contos, os contos podem ser lidos de forma independente, mas no final eles se entrelaçam de uma forma surpreendente. Eu adorei o livro, adorei a construção dessa história. Gostei muito do prefácio e do pós-fácio do livro, porque também tem aquele ar sombrio de terror. Então gostei bastante dessa história, li rapidinho, menos de 24 horas, facinho de ler e adorei. Bom, gente, essas foram as minhas respostas para essa book tag. Eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrições também para quem quiser responder. Espero que vocês tenham gostado. E então, não se esqueçam que vocês podem comprar esses e outros produtos pela Amazon e me ajudar muito aí no canal, tá bom? Então até o próximo vídeo e até mais!